A juiz esclarece. O casamento continua a ser o tema destas sessões e hoje vamos falar da comunhão geral de bens, portanto, desse regime de bens e de separação de bens no que se refere ao poder de disposição dos bens. O regime da comunhão geral de bens foi, até 1967, o regime supletivo. O que é que isso significa? Significa que, não convencionando os cônjuges nenhum outro regime, era esse o regime aplicável. Já vimos, noutras sessões, que desde 1967 o regime supletivo já não é esse, mas sim o da comunhão de adquiridos. Neste momento, o regime geral de bens, o regime de comunhão geral de bens tem de ser expressamente convencionado. Nos casos em que não seja convencionado nada, como disse, é o regime da comunhão de adquiridos que vigora. E então, no regime da comunhão geral de bens, consideram-se comuns todos os bens presentes e futuros que não sejam excetuados por lei. Já vimos que, na comunhão de adquiridos, diversamente, existem bens que são próprios e outros que são comuns. No regime da comunhão de adquiridos são, por exemplo, próprios os bens que tenham sido doados ou herdados por um dos cônjuges, coisa que já não acontece no regime da comunhão geral de bens, uma vez que todos esses bens são comuns, consideram-se comuns. Há, contudo, no regime da comunhão geral de bens, uma parte residual de bens que continua a ser da propriedade exclusiva de cada um dos cônjuges. Ou seja, embora se designe por comunhão geral, o que parece incutir a ideia que quaisquer bens seriam pertencentes a ambos os cônjuges, existem, contudo, alguns bens que, apesar desse regime, nesse próprio regime, continuam a ser propriedade de um e de outro. Ou seja, continuam a ser próprios de cada um dos cônjuges. É o caso, por exemplo, dos bens que tenham sido doados com a cláusula da incomunicabilidade, ou seja, um bem que tinha sido doado a um dos cônjuges com essa cláusula, em que se diga que é só para aquele cônjuge e não para os dois, será um bem que continuará próprio do cônjuge. Irá acontecer o mesmo com aqueles bens que foram doados com cláusula de reversão ou de fideicommissio em relação a um dos cônjuges apenas, ou seja, bens que tenham sido doados para que a pessoa conserve em vida esse bem e, na sua morte, passe para outra pessoa, portanto, seja transmitida para outra pessoa, esse bem, se tiver sido doado a favor de só um dos cônjuges, continuará a ser pertencente só a esse cônjuge, mesmo no regime da comunhão geral de bens. Há direitos também que não são comuns, tais como o usufruto, o direito de uso ou outros direitos pessoais que são atinentes à própria pessoa que beneficia desse direito, portanto, que não é comunicável ao outro cônjuge. Existem também outros bens, tais como os bens de uso pessoal, portanto, que são atinentes à pessoa de cada um dos cônjuges, tais como as roupas, por exemplo, a correspondência de cada um dos cônjuges, são pertencentes apenas à pessoa do cônjuge que é titular de tais bens. Temos ainda o caso dos animais de companhia que cada um dos cônjuges tenha levado para o casamento, esses também continuam a pertencer ao cônjuge que levou o animal para o casamento. Temos ainda o caso dos seguros, portanto, dos prémios de seguros atinentes à própria pessoa de cada um dos cônjuges ou dos seus bens pessoais próprios. E, nesse caso, essas indemnizações advenientes, enfim, que são relacionadas com a pessoa apenas do cônjuge ou com os seus bens próprios, são também
indemnizações próprias de cada um dos cônjuges. Mesmo nesses casos em que os bens sejam próprios de cada um dos cônjuges, se na constância do matrimónio eles produzirem frutos, esses frutos já serão comuns. E o que são os frutos? Os frutos podem ser naturais ou civis. Portanto, civis são, por exemplo, as rendas produzidas pelos imóveis. Quem estiver casado num regime de comunhão geral de bens e tiver um bem próprio que lhe tenha sido doado, por exemplo, com a cláusula da incomunicabilidade, se oferir rendas provenientes desse prédio, essas rendas, na vigência do casamento, já serão comuns. As benfeitorias úteis também são consideradas comuns. Portanto, vamos lá ver. Se sou proprietária de um prédio que é só meu porque me foi doado com a cláusula da incomunicabilidade e durante o casamento introduzo nele melhorias, portanto, efetuo despesas, essas despesas que melhoram destinadas, que melhoram o prédio, se forem úteis, e eu já vou dizer que são benfeitorias úteis, portanto, irão já integrar o património comum. Portanto, o aumento de valor que advém de uma benfeitoria útil, na constância do casamento, mesmo que tenha sido num bem próprio de um dos cônjuges, portanto, esse aumento de valor já é comum. As benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. As necessárias são aquelas que são indispensáveis para a conservação, portanto, para impedir a destruição do prédio, para mantê-lo ao fim e ao cabo. As úteis são aqueles que, melhorando o prédio, não eram indispensáveis à sua conservação, contudo, aumentam o seu valor. E é dessas que eu estou a falar. Portanto, esse valor que é acrescentado ao prédio, que é próprio de um destes cônjuges, esse aumento de valor já é comum do casal. Relativamente às benfeitorias voluptuárias, são aquelas, portanto, é a terceira categoria de benfeitorias, são aquelas que nem aumentam, nem são indispensáveis ao prédio, apenas servem para a fruição, para o gozo das pessoas que introduzem esses melhoramentos. Portanto, no caso que eu expus, no regime da comunhão geral, o aumento de valor das benfeitorias úteis, e apenas dessas, irá reverter para o património comum. Relativamente à comunhão geral, penso que está focado o essencial. Queria dizer, relativamente ao regime de separação de bens, que nesse regime, que também tem de ser convencionado, a não ser que seja imperativo, e isso já vimos em que casos, noutras sessões, o regime de separação é imposto. Por exemplo, será o caso de casamentos acima de determinada idade e quando não tenha havido o processo preliminar de casamento. Mas não é desses casos que eu estou a falar. Necessariamente, porque nesses casos também se verifica aquilo que eu vou mencionar. Nesses regimes de separação, quer seja imperativa, quer não, cada um dos cônjuges conserva a fruição e livre disposição do seu património, podendo dele dispor livremente. O que é que acontece relativamente aos bens móveis, relativamente aos quais muitas vezes se levanta a questão de saber a quem é que pertencem quando é necessário fazer a partilha, se era de um, se era do outro. Relativamente aos bens móveis, relativamente aos quais normalmente não há uma escritura de compra e venda, como acontece nos imóveis, portanto, relativamente aos bens móveis, como dizia, é possível na convenção antenupcial estipularem cláusulas de comunicabilidade desses bens, portanto, prevê-se desde logo que todos os bens móveis que venham a ser adquiridos por qualquer dos cônjuges são comuns, salvo disposição em contrário, a não ser que se ressalvem alguns, portanto, pode haver essa convenção. E essa convenção produzirá também efeitos em relação a terceiros, salvo se lidir essa presunção.
Portanto, o facto de se fazer constar que, na convenção antenupcial, que todos os bens móveis, em princípio, serão comuns, poderá ser passível de prova em contrário. A presunção tem a vantagem de, não se fazendo prova em contrário, se presumirem comuns tais bens. Relativamente, quando não haja convenção antenupcial, aliás, que preveja precisamente o destino desses bens móveis, a lei também prevê que, não havendo estipulação em contrário, havendo dúvidas quanto à propriedade dos bens móveis nos regimes de separação, estes presumir-se-ão comuns em compropriedade. Portanto, não é uma comunhão como no caso do regime de comunhão geral, em que, não, é uma compropriedade. É como se tivesse cada um deles adquirido uma parte do bem. E, portanto, na partilha, não é uma partilha neste caso porque é uma separação, mas na divisão de coisa comum, se for necessário fazer isso em caso de divórcio, esses bens móveis adquiridos na constância do casamento, não havendo disposição em contrário, em caso de dúvida, considerar-se-ão comuns. No regime de separação de bens, como não existe um regime de comunhão, como na comunhão geral de adquiridos, e na comunhão geral e no regime de comunhão de adquiridos, não há propriamente uma partilha. O que pode haver é uma ação de divisão de coisa comum para terminar o quinhão, portanto, atribuir a cada um dos cônjuges o correspondente ao seu quinhão. Nos regimes de comunhão geral de bens ou de comunhão de adquiridos, será necessário, portanto, proceder à partilha judicial ou extrajudicialmente, ou seja, dentro dos tribunais, através dos tribunais ou fora deles, por acordo, para se determinar que bens é que integra a cota de cada um dos cônjuges. Queria ainda dizer, relativamente ao regime de comunhão geral, que foi introduzida uma alteração na lei que determina que, em caso de divórcio, nenhum dos cônjuges poderá levar mais do que aquilo a que teria direito de levar no caso de estar casado no regime da comunhão de adquiridos. O que é que isto significa? No regime de comunhão geral, portanto, consideram-se comuns todos os bens doados e herdados, desde que, quando falo em doados, desde que não seja com aquela cláusula da incomunicabilidade. Ou seja, uma doação sem essa cláusula ou sem uma cláusula fideicomissária, portanto, daquelas em que se prevê que por óbito do cônjuge reverta para outra pessoa, portanto, uma doação sem essas menções reverte, em princípio, para o património de ambos os cônjuges. No caso de se dar o divórcio desses dois cônjuges casados no regime da comunhão geral, esse bem que foi doado a um dos cônjuges já não será dividido em partes iguais, porque irá ver-se na partilha quais são os bens que num regime de comunhão de adquiridos seriam próprios e comuns, e vai-se aplicar esse regime ao regime da comunhão geral de bens. O bem doado apenas continuará a ser comum para efeitos de partilha no caso de óbito. Aí não se alteram as regras da comunhão geral. No caso de divórcio, como atualmente o legislador não pretende que qualquer um dos cônjuges enriqueça à custa do outro, portanto, enriqueça com os bens que ele trouxe para o casamento, no caso de se verificar o divórcio de dois cônjuges casados no regime de comunhão geral, irá relacionar-se o património todo, mas irá verificar-se quais seriam os bens que, à luz do regime de comunhão de adquiridos, seriam ou não comuns. E só esses, portanto, é que irão ser partilhados entre os cônjuges. Portanto, o cônjuge que casou sob o regime da comunhão geral de bens e que não levou nada para o casamento, não terá quinhão, em caso de divórcio, digo bem, em caso de divórcio, não terá quinhão nos bens que o outro levou para o casamento e que, por força do regime da comunhão geral, ficaram comuns. Esses bens, em caso de partilha, no caso de divórcio, serão considerados
próprios do outro cônjuge. Já assim não sucede, como disse, em caso de óbito, em que o regime da comunhão geral vale na sua plenitude e, portanto, todos os bens considerados comuns à luz desse regime serão partilhados como tal. E penso que quanto a estas questões foquei o essencial. Bem-aja pela atenção.